Olá pessoal, estamos aqui novamente no nosso segundo capítulo da websérie sobre manteiga. No primeiro, nós definimos manteiga, conversamos sobre seus parâmetros físico-químicos e detalhes do processo, problemas relacionados a mofo, sabores indesejados. E hoje, para falar de legislação com a gente, temos um convidado muito especial, que é o Éder, da Consulac. Tudo bem, Éder? Fala um pouquinho da Consulac pra gente. Carlos, é um prazer para nós aqui da Consulac estar participando aí desse projeto inovador da Fermentério. Carlos, a Consulac é uma empresa de consultoria técnica em laticínios, né? A nossa consultoria está baseada no desenvolvimento de novos produtos, controle de qualidade, adequação da legislação sanitária, né? E a gente oferece também para os clientes o desenvolvimento de projeto arquitetônico, tanto para novos estabelecimentos, quanto para estabelecimentos que já estão em operação. Entendido, Éder. E aproveitando todo esse seu conhecimento, qual que é a sua relação com a manteiga? O que você tem visto por aí? Hoje a manteiga é um produto, Carlos, que tem o seu lugar ao sol hoje dentro da indústria de laticínios, né? Hoje a manteiga é considerada um produto que traz benefícios à saúde dos consumidores, né? E por isso a grande parte das empresas estão optando para produzir manteiga ao invés de comercializar o creme, né? Porque a manteiga além de trazer benefício, é um produto rentável. Bacana. E quais são os pontos de atenção que a gente tem que ter na hora de formular um programa de autocontrole? Carlos, com relação ao programa de autocontrole, quando a gente trata do processo de fabricação da manteiga, eu posso te destacar dois pontos de extrema importância, né? O primeiro está relacionado com a matéria-prima que a empresa vai utilizar. Se ela vai utilizar creme de leite próprio ou ela vai fazer aquisição de creme de leite de terceiros. Uma vez que ela opte por fazer compra de creme de leite de terceiros, ela tem que descrever em seu processo de fabricação, que será aprovado no órgão fiscalizador, que esse creme ele vai ser adquirido de terceiros, e ela deve descrever também quais serão as formas de seleção dessa matéria-prima, né? E um outro ponto muito importante da gente destacar dentro do programa de autocontrole relacionado ao processo de fabricação da manteiga tem relação com o APPCC, que é a Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle, né? Que é uma ferramenta de gestão da qualidade e que hoje as empresas têm que desenvolver. E o que acontece é que na produção de manteiga, a etapa de pasteurização do creme é um ponto crítico de controle de bastante importância, né? Então, esse binômio tempo-temperatura, ele é muito importante de ser acompanhado e ser registrado durante o processo. Exatamente, Éder. Você tocou numa dúvida que a gente recebe bastante, que o pessoal sempre pergunta pra gente, em relação a quem decide produzir manteiga com creme de terceiros. Quais são os parâmetros que a gente deve seguir? Carlos, hoje a gente tem apenas um parâmetro físico, né, com relação a esse creme que as empresas poderiam adquirir de terceiros. Esse parâmetro está relacionado à temperatura, porque a temperatura do creme hoje ela tem que estar ela tem que estar no máximo 5 graus Celsius. Então a empresa ela tem que comprar esse creme e estocar esse creme a 5 graus Celsius, né? Não tem parâmetro específico para outros ensaios, como gordura ou até mesmo acidez, somente a temperatura. E outro detalhe importante da aquisição de creme é que todo creme de leite de terceiros ele tem que ter rótulo, né? O rótulo do creme, na verdade, é uma etiqueta que sofre o mesmo processo de aprovação que um rótulo comum de qualquer outro produto. Entendido, Éder. E aproveitando que a gente está tocando nesse assunto, a respeito da legislação, quais são os pontos críticos que a gente deve ter atenção? Com relação à legislação, Carlos, eu te falo de alguns pontos importantes que as empresas precisam ficar atentas. Um deles é referente ao uso de creme de soro. O creme de soro é aquele que a gente obtém do desnate
né, do soro obtido da produção de queijos, e ele pode ser utilizado para a produção de manteiga. Porém, tem um detalhe muito importante que a legislação deixa claro: uma vez que você use creme de soro, a sua manteiga não pode ser classificada como manteiga de primeira qualidade, nem como manteiga extra. Ela tem uma classificação independente, que ela vai se classificar como manteiga comum, ou simplesmente manteiga. E a outra situação referente à legislação, que a gente tem que ficar muito atento também, que quando as empresas classificam a sua manteiga como de primeira qualidade ou extra, muitas vezes a gente imagina que existem parâmetros físico-químicos ou microbiológicos que definem essa classificação. E não é assim. A classificação de manteiga ela é definida por um parâmetro sensorial. Inclusive, há uma norma internacional, a FIO-IDF 99A, que define a metodologia de como a manteiga será analisada para que ela receba a classificação de manteiga de primeira qualidade ou manteiga extra. Muito interessante, Éder. Você tocou num ponto aí que a gente sempre recebe essas dúvidas, sempre recebe esses questionamentos. E aproveitando sua experiência na produção de manteiga, dentro das fábricas, como que você vê o panorama hoje geral da produção desse item? Carlos, a gente pode dizer que a manteiga ela sofreu no passado um período de grande turbulência. Porque, na verdade, alguns médicos e nutricionistas, eles consideravam a manteiga como a grande vilã, né, no controle de doenças como doenças cardíacas, controle de colesterol. Mas, recentemente, né, alguns estudos, né, de instituições renomadas e reconhecidas acabaram mudando esse conceito. E esses próprios médicos e nutricionistas hoje, eles fazem a prescrição de uso da manteiga ao invés da margarina. E com isso, a demanda pelo consumo da manteiga aumentou muito. Então, a maioria das empresas tem previsão de produção de manteiga muito maior do que antes. E a tendência para o futuro é que esse volume aumente cada dia mais. Exatamente. A gente, como está sempre na estrada, acaba vendo nas fábricas essa maior produção, né? Esse aumento da produção, acompanhando justamente essa demanda, né? E é uma situação que ocorreu comigo mesmo, Carlos, que eu faço um controle de triglicéridos e o meu médico me recomendou comer manteiga ao invés de margarina. Segundo ele, para a minha condição é muito mais viável. E qual é a sua visão, Éder, em relação a conservante em manteiga? Uma vez que a gente sabe, né, que não é permitido o uso dele. Carlos, como você bem diz, o uso de conservantes na manteiga é totalmente vedado. A Portaria 146 de 1996, que é o RTIQ, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade da Manteiga, ela nem mesmo toca nesse assunto, né? Ela não existe comentário sobre o uso de conservantes, porque entenderam que isso não era permitido. Porém, na prática, o que a gente consegue perceber que em vários processos de produção, após o processo de pasteurização, existem várias etapas. E nessas etapas são um número grande de equipamentos que são utilizados, utensílios, e que podem prejudicar essa qualidade microbiológica da manteiga. Mas eu enxergo que existe a necessidade real de que seja desenvolvido, né, soluções para esse problema, porque as empresas enfrentam graves danos devido ao não uso e elas acabam optando por usar conservantes que não são permitidos. Exatamente, devido a esse problema, né, que a gente tem um grande trabalho em relação à bioproteção, o uso do holdback na produção de manteiga, justamente para a gente não usar desse artifício, né, que não é permitido pela legislação, de usar conservante na manteiga. Lembrando, né, que é indispensável o cuidado dos essenciais básicos, né, de higiene. Com certeza, Carlos. Essa dificuldade que as empresas enfrentam
nesses cuidados, né, para se evitar a contaminação da manteiga, muitas vezes causam dificuldades. E essa bioproteção, realmente ela vem a calhar e vem a mostrar para as indústrias uma solução inovadora capaz de evitar com que elas façam uso de ingredientes indevidos. Inclusive, eu tenho casos de alguns clientes que já tiveram processos interditados, né, linhas de produção interditadas, devido ao uso, ao fato de estarem usando indevidamente conservantes na manteiga. Exatamente, Éder. Esse, infelizmente, é um problema que a gente vê com frequência nas indústrias de laticínios. Éder, muito obrigado pela participação. Foi muito enriquecedor aqui o nosso bate-papo e eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Obrigado, Éder. Obrigado, Consulac. Eu é quem agradeço pelo convite. Espero que a gente tenha contribuído para que algumas indústrias tenham um esclarecimento melhor desse processo da manteiga e nos colocamos à disposição. Muito obrigado a você, Carlos. Muito obrigado a Fermentel. Com certeza, Éder. Grande abraço. E para dar continuidade à nossa série, no terceiro episódio nós vamos apresentar cases de sucesso e dar mais detalhes sobre a aplicação do holdback na manteiga. Acompanhe a gente nas mídias sociais. Muito obrigado pela presença. Até lá.